Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Daniel Coelho e quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Iremos ler o livro de Êxodo, capítulo de número 15, verso 1 em diante. Eu quero que você compartilhe comigo esse momento, abra sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 15, Cântico de Moisés, louvor de Moisés a Deus. Olha só o verso de número 1. Diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumanemente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso de número 2: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele, o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Verso 3: O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Glória a Deus. Iremos, a partir de agora, meditarmos nessa leitura poderosa e maravilhosa do livro de Êxodo, capítulo de número 15. 2 dias, se a gente analisar, faz um exegese do texto, 2 dias Deus trabalha na nação de Israel de uma maneira poderosa, de uma maneira cujas outras nações nunca viram, nem mesmo a própria nação de Israel. Por isso, no verso 15, nós temos aqui Moisés, o líder de Israel, apresentando a Deus um cântico, apresentando a Deus um louvor. Sabemos que o louvor, o cântico, ele representa algo, ele quer dizer algo, ou que o nosso corpo está sentindo, ou que a nossa alma está sentindo. Um cântico, um poema, é aquilo que os nossos olhos veem, é aquilo que o nosso corpo sente. E o cântico de número 15, do Êxodo 15, nos faz entender que o louvor que Moisés está cantando, ele tem uma base, ele tem uma razão. A adoração aqui de Moisés não é porque bateu um vento no seu corpo, ele ficou arrupiado e agora eu vou adorar. Não. Ele tinha uma razão, esse cântico tinha uma razão. E nós veremos aqui quão grandioso é o nosso Deus, como digno é Ele de receber honras, glórias e louvores. Verdadeiramente Deus sempre será merecedor de honra, de glória e de louvor. Poderíamos aqui enumerar razões, biblicamente, poderíamos aqui expressar a grandiosidade de Deus através da natureza, através da história, mas ficaria apenas com o capítulo 15 para mostrar que Moisés tinha razão para adorar a Deus. A primeira razão que nós temos é no verso 1. O líder Moisés, ele convoca o povo dizendo dessa maneira: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O tema do louvor de Moisés poderíamos chamar o Deus que nos livra, o Deus que nos salva. Uma hora, leia o capítulo 13 do livro de Êxodo, e eu faço menção aqui ao verso de número 1. Moisés diz assim, Êxodo 13, eu quero compartilhar com você. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abre toda madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque é meu. Verso 3, Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto
não comereis pão. Moisés aqui está trazendo a memória de Israel. No capítulo 13 nós temos um povo aprisionado, um povo escravo, um povo na servidão, um povo com medo, um povo oprimido por Faraó. No capítulo 14 nós temos um Deus que livra, que salva a nação de Israel. Deus livra Israel das mãos de Faraó. Deus tira Israel da escravidão do Egito com a força do seu poder. Agora Moisés, no capítulo 15, ele apresenta à nação de Israel as razões para louvar a Deus. A primeira razão é que Deus matou os inimigos de Israel, feriu os seus inimigos, jogou por terra os seus inimigos. Ele também apresenta aqui no verso 2, olha só: o Senhor é a minha força. O louvor de Moisés não é nós, não foi os nossos braços, não foi a nossa força. Nós estamos livres, nós estamos libertos, nós passamos o Mar Vermelho pela força do nosso Deus. O nosso Deus é digno de louvor, porque foi a sua mão que nos livrou, foi a sua vontade que nos livrou. Olha só que cântico maravilhoso. Ele foi por salvação. Olha que coisa linda, meu amado. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, lugar de adoração a Deus. Olha só a coisa linda. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. E ele chama também Deus de uma forma diferente. Deus é amor. Mas olha só o cântico aqui no verso de número 3. O Senhor é varão de guerra. Faraó se levantou contra Deus. Faraó se levantou contra a vontade de Deus. Faraó se levantou contra o projeto de Deus. Mas Faraó não sabia que o nosso Deus é varão de guerra. Não há registros de uma guerra onde Deus estava e ele não foi vencedor. Moisés está louvando a Deus. E o louvor aqui não é aquele louvor, recebe aí, sinta aí, você é o centro, você é isso, você é aquilo. Não. O louvor do líder aqui é exaltação, glorificação ao nome de Deus. Nós estamos passando por um período de Páscoa e as pessoas precisam saber por que nós estamos celebrando a Páscoa. Lembre que Moisés, no seu louvor, diz: olha, este é o Deus do meu pai. É o Deus que o pai de Moisés passou para ele. A Páscoa agora, ela tem um significado para a nação de Israel. Com mãos fortes, o Senhor nos livrou. Com amargura de dores, o Senhor nos fez passar por um mar a pé. Grandiosas coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos celebrando aqui o verso 15. Porque a igreja está cantando na Páscoa. Alguns imaginam que aquele sábado antes da ressurreição foi algo de festa, uma quarentena como nós estamos ficando. Os discípulos ficaram tocados nas suas casas, simplesmente chorando. Não. Aquele sábado antes da ressurreição foi um momento de dor. Porque a morte de Cristo Jesus não foi algo imaginário, foi algo real, verdadeiro. Cristo padeceu, morreu pelos nossos pecados. Um dia após aquele sábado, um homem sem pecado estava pendurado numa maldita cruz. Um homem sem culpa, um homem sem defeito, um homem sem falhas nenhuma estava pendurado numa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados.
pelo nosso pecado. João 3,16 diz: porque Deus nos amou de uma maneira grande. A nação de Israel, no capítulo 15 de Êxodo, estão apresentando aqui um louvor a Deus, porque Deus os livrou das garras de Faraó. Moisés apresenta o louvor aqui a Deus, dizendo: o Senhor nos livrou do grande mar vermelho. Mas a igreja celebra uma Páscoa, onde nós lembramos que a nossa salvação foi amarga para alguém. Um Cristo bendito morreu em nosso lugar. Um Cristo bendito morreu numa maldita cruz para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. Naquele sábado antes da ressurreição, não era uma quarentena por causa de uma ordem de um governo. Os discípulos estavam em suas casas, outros amedrontados, porque o Cristo bendito, o Cordeiro de Deus, estava morto. O seu sangue foi derramado, o seu corpo foi ferido, pisado, humilhado. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele sábado antes da ressurreição, verdadeiramente era um momento de luto, era um momento de dor, era um momento de angústia. Mas o nosso Deus é Deus de guerra. Ele escolheu aquela cruz, ele escolheu aqueles cravos, ele escolheu aqueles pregos, aquela zombaria, por amor a você. Moisés, ele tinha um cântico na boca dizendo: olha, cantemos ao Senhor, porque ele matou os cavalos junto com os seus cavaleiros, ele nos livrou. A igreja também tem um louvor na sua boca. Aquele sem pecado morreu pelos pecadores. Aquele sem culpa morreu por nossas culpas. Assim como Moisés tinha um cântico da Páscoa de Israel, a igreja precisa ter um louvor na sua boca, para que todos saibam que Cristo morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que crer nele vive para todo sempre. Assim como o cordeiro no Egito teve que ser imolado, degolado, morto, para livramento da nação de Israel, o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele foi morto, ele foi ferido pelas nossas transgressões. A nação de Israel, a sua Páscoa, simboliza o livramento de Deus de Israel das mãos do Egito, do jugo de Faraó. A Páscoa da igreja é o livramento que a igreja tem da morte eterna, da condenação eterna. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Temos vida porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Muitos amanhã celebrarão a ressurreição de Cristo. Diferente de Israel, que era apenas uma religião, um povo só, nós somos uma igreja, o corpo universal e espiritual de Cristo. A igreja hoje ela é composta
de brasileiros, japonês, americanos, enfim, de toda a nação. Porque Cristo não agora salvou apenas a nação de Israel. João 15 diz que a videira verdadeira, ela dá fruto somente em Cristo. Nós somos as varas, que Israel foi tirada e agora Cristo nos colocou, porque Israel rejeitou. Todo aquele que crê em Jesus agora passa a ser igreja, pelo sangue glorioso de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: ainda que a sua religião é diferente da minha, ainda que os seus costumes sejam diferentes do meu, ainda que o seu trejeito de falar, o seu dialeto ou o seu idioma seja diferente do meu, se você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, você é meu irmão. Hoje nós não nos conhecemos, mas em breve, aquele que ressuscitou e subiu aos céus, há de voltar para buscar a tua santa igreja. Aqueles que estão mortos ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou. Aqueles que estão em Cristo mortos ressuscitarão em glória, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos no céu. A sua igreja pode ser diferente, o seu costume pode ser diferente, mas se você é comprado pelo sangue de Cristo Jesus, nos encontraremos no arrebatamento da igreja. Cantemos louvores ao Cordeiro de Deus. Há uma canção de louvores a um coelho que não é digno de louvor. Há canções na Páscoa sobre um certo coelhinho. Há canções na Páscoa sobre inúmeras coisas que não diz a verdade acerca da Páscoa. Há um hino na harpa cristã que diz: levarei a minha cruz. Esta é o louvor da igreja. Há o hino da harpa de número 15, que também diz: ó, com o cego andei e perdido andei, longe do meu Salvador. A igreja tem louvores, e a igreja precisa prestar louvores, cujas suas letras, o Cordeiro de Deus seja exaltado. Assim como a letra do louvor de Moisés em Êxodo 15 exalta a obra gloriosa de Deus, a igreja precisa prestar louvores hoje, amanhã, que aquele que foi morto ressuscitou no terceiro dia. Lucas, no livro de Atos Apóstolos, diz que escreve um tratado a Teófilo acerca da história do Cristo que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Lucas, ele fala: escrevo com dados, com provas irrefutáveis acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Quem dera se tivéssemos tempo, mas eu vou continuar apresentando aqui louvores, razões dos louvores de Moisés. Se você diz que serve a Deus, se você diz que tem louvores a Deus, mas o louvor não representa a obra redentora de Cristo, este louvor agrada a você, este louvor agrada a sua carne, mas este louvor não agrada a Deus. Eu quero continuar apresentando, olha só, o verso de número 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potencial. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste os que levantam contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como
restolho. Preste atenção aqui. Vou comparar este texto à morte de Cristo. Olha só que coisa poderosa que Moisés apresenta. Mas está dizendo, olha, Deus destruiu os nossos inimigos com a sua força, com o seu poder. A igreja está de pé. A igreja está firme. A igreja segue triunfando. A igreja segue vencedora, porque Cristo venceu o nosso inimigo na sua morte. Na morte de Cristo nós temos vida. Os inimigos da igreja foram vencidos em Cristo, mortos em Cristo. Mortos em Cristo. O louvor da igreja hoje é: aquele sem pecado morreu por aquele que é pecador. Como eu disse aqui anteriormente, aquele sábado era um sábado de angústia, porque o cordeiro estava morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Os discípulos passaram pela amargura de ver o seu Cristo bendito sepultado, enrolado de um pano. Mas no terceiro dia eles tiveram uma alegria, a doçura, o prazer de saber que o seu mestre não estava mais morto, mas vive e reina para todo sempre. Cristo não foi ressuscitado, entenda isso. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou a si próprio. Ele é a razão, o efeito, a causa da sua ressurreição. A igreja vai ressuscitar os que estão mortos em Cristo. Mas ninguém ressuscitou Cristo. Ninguém deu vitória a Cristo. Cristo é o vencedor. Cristo ressuscitou. Ele não foi ressuscitado. Ninguém disse saia do túmulo. Ninguém disse saia da morte, Cristo. Não. Cristo venceu a morte. Ele venceu os nossos inimigos. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Não apenas nesta Páscoa, mas em todos os dias. Cantemos louvores ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Verso de número 9. Glória ao teu nome, Jesus. Olha só, preste atenção que o que os inimigos diziam acerca de Israel. E depois eu vou trazer à memória o que a morte, o que o pecado dizia acerca de nós. Preste atenção aqui nessa verdade. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. Faraó estava cantando vitória. Faraó estava cantando louvores ao seu nome, dizendo que ele ia perseguir, destruir, despedaçar Israel. Só que no final, Faraó foi morto, seus inimigos foram mortos, Faraó morreu, a vitória foi do povo de Deus. O inimigo pode até cantar, mas no final é a igreja que canta louvores de vitória, porque Cristo nos traz, nos dá a vitória. Faraó cantou, Faraó dizia que ia destruir Israel, mas foi Deus que destruiu Faraó. A Bíblia diz que por muitos anos, Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus.
O pecado tinha uma força sobre nós. O pecado tinha louvores sobre nós. Como diz Romanos 6:23, que o salário do pecado era a morte. Estávamos condenados. O nosso inimigo nos apontava um dedo, culpado, culpado, culpado. E verdadeiramente éramos culpados. Mas quando o Cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados, hoje nós temos um novo louvor. Romanos 8, verso 1. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Hoje a igreja também tem um lindo louvor. Cristo nos fez vencedor. Cristo nos trouxe vida. Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo nos congregou consigo mesmo. Paulo disse Cristo, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Eu vou continuar o louvor. Por gentileza, me acompanhem nos versos número 10 e o verso número 11. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo veementemente águas. Olha só que coisa grandiosa. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Moisés está cantando, dizendo: quem é como Deus, que fez os seus inimigos cair no grande mar vermelho como chumbo, soprou e o mar se abriu? Quem é como Deus? Quem é como nosso Deus, que faz maravilhas nos céus e na terra? Há um louvor que desde a minha infância eu escuto os pastores cantar e ele me enche de alegria. E ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, na presença dos deuses te louvarei. Glória a Deus. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses cantarei louvores ao teu nome. Por quê, pastor Daniel? Porque não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Moisés cantou um louvor, mas Moisés é digno deste louvor. Pastor, como assim? Porque Moisés confiou em Deus quando o mar estava fechado. Moisés confiou em Deus quando o faraó estava atrás furioso. Moisés confiou em Deus quando ele ainda estava no deserto. Moisés cantou louvores a Deus depois da vitória. Mas antes da vitória, Moisés confiou em Deus. A Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. E chegando lá, a pedra estava removida. Chegando lá, Jesus não estava mais no sepulcro. As mulheres entraram, viram que o túmulo estava vazio, viram que o pano estava lá, entraram em desespero e saíram do sepulcro, e de repente elas viram que em cima da pedra alguém disse: por que procura vivo entre os mortos? Aquele que vocês procuram não está morto, ele ressuscitou. O nosso Cristo não está num crucifixo. O nosso Cristo não está numa cruz. O nosso Cristo, ele vive e reina para todo sempre. Leia Apocalipse capítulo 1, você vai ver que João, que viu Jesus Cristo morto, agora ele vê Jesus glorificado. Aquelas mulheres, elas não ficaram em casa no sexto dia, no primeiro dia nem no segundo dia. Elas procuraram Jesus para levar perfumes e flores, ainda estando ele morto.
elas confiaram em Jesus. Por isso, tiveram o privilégio de ser as primeiras a ouvir o relato que Cristo vive e reina para todo sempre. Que aquele que estava morto agora ressuscitou. Segunda coisa que eu aprendo na ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus não é para expulsar um homem, mas era para trazer um homem. Pedro negou Jesus. Pedro correu na crucificação de Jesus. Mas Jesus disse para aquelas mulheres, olha, vá e diga a Pedro que eu ressuscitei. A ressurreição de Jesus nos traz a certeza, a confiança que Cristo ama o vil pecador e que o seu sangue purifica, transforma, modifica a estrutura moral do homem para que nós tenhamos o direito à vida eterna. Não basta apenas louvar a Deus, precisamos confiar em Deus quando o mar estiver fechado, quando o inimigo estiver atrás. Não bastamos apenas louvar a Deus, precisamos confiar em Deus quando nós estivermos enfermos, quando nós estivermos desempregados, quando nós estivermos vivendo uma pandemia, quando o casamento estiver em crise. Precisamos permanecer no mesmo lugar, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é em vão, não é vão, jamais será vão. Confie em Deus, não quando as coisas melhorarem, confie em Deus quando tudo estiver desabando. Saiba que o nosso Deus é general de guerra. Eu quero trazer a contradição agora do líder Moisés para Miriam. Verso 23, olha só. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborilos e com danças. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Miriam cantou depois que o mar se abriu. Mas quando o mar estava fechado, Miriam murmurou. Eu quero trazer para você, não adianta louvar e não confiar. Não adianta adorar a Deus só quando tudo está bem. Nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus. Essa mensagem é para trazer para nós a memória, a razão dos nossos louvores. O capítulo 15 de Êxodo, o louvor, a razão do louvor de Moisés é porque Deus tinha livrado eles das mãos de Faraó, a primeira Páscoa. A palavra Páscoa é passar por cima, cobrir ou pular. A razão do louvor de Moisés era: Deus destruiu os inimigos de Israel. Por que você está cantando? Qual é a razão do seu louvor? A igreja está louvando ao Senhor nessa Páscoa, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos um louvor para cantar. Aquele que morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. E nós temos uma grande esperança. Aquele que ressuscitou subiu aos céus, prometendo que ele voltaria para buscar a sua santa igreja. Há uma frase maravilhosa: a misericórdia deu uma segunda chance ao filho pródigo, e a graça uma festa para ele. A misericórdia do Senhor fez que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E a graça
fez que o seu nome, que o meu nome estivesse escrito no livro da vida. A misericórdia nos deu uma segunda chance. E a graça está lá em Lucas 15. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Que o seu louvor tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa. O meu louvor nessa Páscoa é que um Cordeiro de Deus morreu pelos meus pecados e ele ressuscitou no terceiro dia. Que nessa Páscoa jamais esqueceremos a razão, o motivo porque nós celebramos a Páscoa. Que os nossos filhos, antes de escutar qualquer coisa de alguém, escute de nós pais que não foi um coelhinho que morreu na cruz, mas foi o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Que o seu louvor, que o seu louvor, que o seu louvor, as letras deles estejam glorificando, exaltando, bendizendo ao nome de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue nos abençoando. E eu deixo essa frase para você. A misericórdia deu uma segunda chance ao filho pródigo. E a graça, uma grande festa para o recebê-lo. A misericórdia de Deus está te procurando para te salvar. Aceite Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Se renda a Ele. Creia em Jesus e será salvo você e a sua casa. A graça vai fazer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Você vai receber o Espírito Santo em você. Você terá força para caminhar. Romanos 8, 37. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar meus agradecimentos. Não dá para agradecer a todos. São muitos, né? Agradecer a irmã Helena, pastor Wallace Ventura, meu amigo, meu pastor. Daiane, minha prima querida, que Deus abençoe sua vida. Jean Patrocínio, a Sheila, que sempre nos assiste, compartilha. Meu querido pastor Ivanilson, meu amigo Tarcísio, meu primeiro regente da escola, da mocidade, né? Leandro, Tenadai, Silas, enfim, todos que estão compartilhando, assistindo. Um forte abraço para vocês em nome de Jesus. Eu quero deixar um convite para você que sempre nos acompanha. Eu tenho um canal no YouTube, eu sempre usei o Facebook, agora abri um canal no YouTube. Compartilhe, se inscreva, para que em breve eu possa fazer também transmissão ao vivo pelo YouTube. Amanhã à noite, às 19 horas, estaremos na congregação de Jardim da Cerca, pregando a poderosa palavra de Deus. Você e sua família são os meus convidados. Amanhã, 8 horas da manhã, transmissão ao vivo com o tema da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, eu entrego cada um que está nos assistindo, que estão ouvindo a sua poderosa palavra. Que eles sejam abençoados pelo poder soberano do nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.